Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos oyentes, em nome de Jesus Cristo, en nombre de Cristo, pega a Santa Bíblia, a palavra de Deus, tome su Santa Biblia, palabra de Dios, no livro de Gênesis, en el libro de Génesis, capítulo 35. capítulo 35. Vamos ler a palavra do Senhor Le damos la palabra de Dios. em Gênesis 35. Génesis 35. Joga um pouco de água. Glória a Deus. Em Gênesis 35, Génesis 35, para nós para nosotros meditar na palavra de Deus. meditar en la palabra de Então, Dios. queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Entonces, querido hermano oyente, em nome de Jesus, se pega a Santa Bíblia aí agora, tome la Santa Biblia ahora, em nome de Jesus Cristo, en nombre de Cristo, que Deus vai falar aos nossos que corações, Dios hablará a nuestros em corazones, nome de Jesus. en nombre de Jesús. Meu Deus do céu. Gloria a Cristo, gloria a Palmas para Cristo. Jesus, meus irmãos. Palmas para Cristo, mis hermanos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem já achou, grite amém, Jesus. ¿Quién encontró? Diga amén, Jesús. Que diz assim a palavra de Deus, Dice así la palabra de Dios. no livro de Gênesis, Libro de Génesis, capítulo 35, capítulo 35, verso 1 a seguir. versículo 1 en adelante. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Jesús. Deus manda Jacó Dios manda a Jacob a Betel levantar um altar. a Betel levantar altar. E depois disse Deus Después dijo Dios a Jacó: a Jacob: levanta-te sobre a Betel levántate y sube a Betel e habita ali, y quédate allí e faz ali y haz allí um altar. un altar. Glória a Jesus. Gloria a Dios. Ao Deus que te apareceu Al Dios que te apareció quando fugiste diante da face de Esaú, cuando huías delante de tu hermano Esaú, teu irmão. tu hermano. Então disse Jacó à sua família Dijo Jacob a su familia e a todos os que com ele estavam: y a todos los que estaban con él: tirai os deuses estranhos quitad los dioses ajenos que há no meio de vós, que hay entre vosotros, e purificai-vos, limpiaos e mudai os vossos vestidos, y mudad vuestros vestidos. e levantemo-nos Levantémonos e subamos a Betel, y subamos a Betel e ali farei um altar y haré allí altar ao Deus que respondeu al Dios que me respondió no dia da minha angústia, en el día de mi angustia e que foi comigo y ha estado conmigo no caminho en el camino que tem andado. que he andado. Então deram a Jacó Dieron hacia Jacob todos os deuses estranhos todos los dioses ajenos que tinha em suas mãos, que había en el poder de ellos, e arrecadadas y los zarcillos que estavam em suas que orelhas. estaban en sus orejas. E Jacó Y Jacob os escondeu los escondió debaixo do carvalho debajo de una encina que está junto que está junto a Siquém. a Siquén. Amém? Amén. Grite: meu Deus, Dios, meu Pai, mi Padre, fala ao meu coração, Senhor, habla mi corazón, o Señor. que eu preciso ouvir Preciso oír da parte do Senhor nosso Deus. parte del Señor nuestro Dios. Senhor Jesus, Señor Jesús, na tua igreja, tu iglesia está atenta com os ouvidos atenta con los oídos para ouvir a tua doutrina. a oír tu doctrina. Fale conosco, meu Pai, Nosotros, oh Padre, em nome de Jesus en Cristo. nombre de Cristo. Amém. Amén, Jesús. Podeis se assentar, igreja do meu coração, Puede sentarse, iglesia de mi e corazón. pode saudar com as palmas bem forte para Jesus. Palmas bien fuertes para Cristo Jesús. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes Queridos hermanos oyentes, de todo o Brasil e toda a terra, todo Brasil y toda la tierra, eis aí a palavra de Deus, y la palabra de Dios, onde o Espírito Santo de Deus del Espíritu Santo de Dios, está falando aos nossos corações. está hablando a nuestros corazones. Já no início, Ya en el inicio, Deus se preocupava Dios se preocupaba com as vestimentas con las vestiduras e y os bons costumes las buenas costumbres do servo de de Deus. los siervos de Dios. Então a família de Jacó La familia de Jacob estava num período está en un periodo afastado dos caminhos de Deus, apartado de los caminos de Dios, enganado pelos demônios. engañado por los demonios. Então Deus falou com Jacó Dios habló con Jacob para levantar um altar de adoração a Deus, para levantar un altar de adoración a o Dios, nosso Senhor. nuestro Señor. Para que, ouvintes? ¿Para qué, oyentes? Para que eles adorassem a Deus Para que adorasen a Dios em espírito e em en verdade. espíritu y en verdad. Mas, meus queridos irmãos, Mis queridos hermanos, da forma como eles estavam, de la forma que estaban, Deus não ia ouvir. Dios no iría a oír. Deus jamais ia ouvir
ouvir jamás iría a oír da maneira que eles estavam, de la manera que estaban. porque os deuses estranhos Los dioses extraños estavam nas orelhas das mulheres, estaban en las orejas de las mujeres. os vestidos das mulheres Los vestidos de las mujeres estava sensual perante Deus, estaban sensuales delante de Dios. e eles conhecendo a palavra de Deus Conociendo la palabra de Dios através de Jacó, a través de Jacob, que foi usado pelo Espírito de Deus usado por el Espíritu de para Dios, exortar eles, para exhortarles, para abandonar aquelas costumes pagões. para abandonar las costumbres paganas. Porque em período de especial de consagração, meus irmãos, Que en periodo de especial consagración, Deus pediu ao seu povo Dios pidió a su pueblo que se desfizessem que se deshiciese de suas joias de sus e joyas adorno, y adornos, como um símbolo exterior un símbolo exterior de consagração de consagración e interior à vida deles. interior en la vida de ellos. Então, também, meus irmãos, También, mis a hermanos, vida cristã la vida cristiana deve ser norteada debe ser norteada pelos princípios por los bíblicos, principios bíblicos, e entre eles, entre ellos da modéstia modestia e do bom senso, y buen senso. quando ao vestiário Cuando el vestuario e ao uso de acessórios. y uso de accesorios, Cada cristão cada cristiano é uma carta viva es una carta viva enviada às pessoas enviada a las com personas quem convive. con quien convive, Sendo assim, a própria vida siendo la propia se vida torna um poderoso se torna un poderoso sermão. sermón. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Entonces, hermanos, então essas dificuldades esas dificultades nós temos tendo até hoje, hasta ahora tenemos, porque alguns crentes pues algunos se creyentes apostataram da fé, apostataron de la fe, abandonaram a doutrina de Jesus abandonaron a Jesús para dar ouvido para dar oído a espíritos a enganadores. espíritus engañadores. Vivemos nos tempos difíceis, Vivimos en tiempo difícil, onde tem se cumprido no se cumplió a palavra do Senhor. la palabra del Señor. O Espírito de Deus El revela Espíritu de Dios revela que nos últimos tempos, pues en los últimos quais tiempos, os últimos tempos? ¿cuáles son los últimos Os tiempos? tempos anteriores, Tiempos anteriores, a vinda de Jesus, la venida de Cristo, que alguns se apostatariam da fé, algunos se apostatarían de la fe, dando ouvidos dando oído a espíritos a enganadores espíritus engañadores e a doutrinas de y a demônios, doctrina de demonios, pela hipocrisia por la hipocresía de homens que falam de mentira. hombres que hablan mentira. Ali o povo de Jacó, El pueblo de Jacob, da família deles, de su familia, estava enganado pelos espíritos enganadores está engañado por espíritus engañadores das nações pagãs, de naciones paganas, que como de costume eles usavam como de costumbre usaban os deuses estranhos dioses extraños da idolatria. de idolatría. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Dios no divide su gloria con E nadie. nos dias de Y hoje, hoy, o que tem acontecido? ¿qué ha sucedido? As pessoas que estão no mundo, Las personas que están en el mundo, nos vestiário mundano, un vestuario mundano, as mulheres que usam pintura, mujer que usa as maquillaje, mulheres que usam brinco nas orelhas, usa arete en la oreja, os homens sensuais, hombres que sensuales, gostam de andar de short, que gustan andar de short, que gostam de ir para a praia, ir para la playa, usar roupas sensuais. usar ropa sensual. Eles não têm o conhecimento de No Deus, tienen conocimiento de Dios, mas hoje estão conhecendo através da doutrina de pero hoy Jesus. conocen a través de la doctrina de E Deus Cristo. dá uma advertência: Dios advierte, é melhor que não conheças a verdade mejor que no conozca la do verdad que conhecer e não obedecer. que conocer y no E obedecer. esses crentes que estão apostatados, Aquellos creyentes apóstatas, enganados pelo diabo, engañados por el diablo, eles já conheceram a verdade um dia, conocieron la verdad un día, mas agora estão no pecado da desobediência. mas ahora están en desobediencia, Eles estão com as suas mentes con cauterizadas, su mente cauterizada, não estão indiferentes indiferentes para com a doutrina de Deus. con la doctrina de Cristo. E quando nós começamos a pregar essa doutrina Cuando comenzamos a predicar esa acerca doctrina dos bons costumes do cristão, acerca de buenas costumbres de cristianos, aqueles que se apostataram los que se apostataron, agora se começam a se comportar ahora se comportan com ira con ira contra a doutrina de Deus. contra la doctrina de O Dios. apóstolo Paulo, meus irmãos, El apóstol Pablo, também hermanos, profetizou e pregou isso, profetizó eso también. que aconteceria ¿Qué sucedería? nos últimos En tempos. los últimos tiempos Chegaria um tempo llegarían tiempos em que não suportariam que no mais soportarían más a sã doutrina, la sana doctrina, tendo comichão nos ouvidos. comezón en los oídos, Eles amontoariam para si amontonarían para sí doutores doctores conforme as suas próprias concupiscências, conforme a su concupiscencia, desviando os ouvidos da verdade desviando oídos de la verdad, e voltando às fábulas. volviéndose las fábulas, E as fábulas que mentirosas que estão fábulas mentirosas en que están na boca dos falsos profetas. en la boca de los falsos profetas. Ah, que tem nada de No más. tiene nada de malo. As irmãs cortaram o cabelo. Las hermanas cortarse el cabello. Ah, tem nada de más. No tiene nada de malo. Os irmãos assistir televisão, Hermanos, ver televisión, jogar futebol. jugar fútbol, Ah, é es esporte. deporte. Isso daí Eso de ahí é o que diz a Bíblia. dice la Biblia. São espíritos enganadores Espíritus e engañadores, doutrina de demônio. doctrina de demonios. Ah, que Jesus salva. Jesús salva, Mas não dice. tem nada de más a irmã pintar o cabelo, No tiene nada de malo pintar el nada cabello, de más dice. depilar as pernas, O depilarse las piernas. não tem nada de más andar de sapato, salto alto. O usar zapato tacado algo. Isso são doutrinas
Esas son doctrinas de espíritos enganadores. de espíritus engañadores. E essas igrejas Esas iglesias que estão aceitando esses costumes pagões aceptan costumbres paganas estão contra a palavra de Deus. contra la palabra de Dios. Olha o que diz a Bíblia também, Mira que dice la Biblia em Deuteronômio, en Deuteronomio, capítulo 18, capítulo 18, verso 9. versículo 9. Quando entrar na terra que o Senhor te der, Cuando entres a la tierra que el Señor te dio, não trazeis os no costumes traiga las costumbres do Egito. de Egipto. Tá vendo? ¿Está viendo? Deus já estava usando os homens de Deus, Usaba a los hombres de Dios, o Moisés, Moisés, já daquela época. desde aquella A época, preocupação dele la preocupación de él com a salvação con su salvación. dos homens e as mulheres que serviam a Deus. Hombres y mujeres que servían a Dios. Porque ele conhecia Él conocía o Deus do amor, el Dios del amor, mas também o Deus da ira. también el Dios de la ira. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, chegou momentos llegó el momento que nos tempos de Israel, en el tiempo de que Israel o povo também entrou que el pueblo entró em apostasia também. en apostasía también. Eles começaram Comenzaron a entrar em idolatria, entrando en idolatría, ali adorando os bezerros de ouro. adorando becerros de oro. Então, naquele momento, En aquel momento eles começaram a tirar comenzaron a sacar do bezerro de ouro el becerro de oro, os brincos para as mulheres, los aretes de las mujeres, as joias, las joyas, tudo aquilo que Deus todo aquello que Dios contraria, que Deus não se agradava. que Dios no se agrada de eso. Que já desde o início, Ya desde el inicio, Deus já tinha falado Dios había hablado, que não se agradava dessas no coisas. se agradaba de eso. E por que eles começaram a usar aquelas ¿Por coisas? qué comenzaron a usar eso? E Deus falou para eles, Dios habló para ellos, lá como diz em Gênesis, como dice en Génesis, digo melhor, certificando Êxodo, Éxodo, capítulo 33, capítulo 33, verso 3 ao 6, versículo 3 al 6, dizendo que aos israelitas, diciendo que Israel vocês são um povo obstinado. es un pueblo Se obstinado. eu fosse como vocês, ainda que por um só momento, Si fuese como por un momento, eu o destruiria. yo lo destruiría. Agora tire seus enfeites Ahora saquen sus arreglos. e eu decidirei Y yo o decidiré que fazer com vocês. qué hacer con ustedes. Por isso, do Monte Horebe Por eso en el monte Horeb, em diante, en delante, os israelitas não usaram mais los israelitas no usaron más nenhum enfeite. ningún arreglo. Quando vocês viram o povo de Israel Cuando vieron al pueblo de Israel usando esses enfeites, usando é porque esos estava adornos, em rebeldia perante Deus, es porque estaba en rebeldía delante de estava em Dios. rebeldia à palavra do Senhor. Estaba en rebeldía a la palabra de Dios. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Sí, mis hermanos y hermanas, a doutrina de Jesus ela não mudou. la doctrina de Cristo no mudó. Já no novo pacto, En el nuevo pacto, Jesus também usou Jesús usó o apóstolo São Pedro el apóstol San Pedro. em 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, verso 3 ao 4. versículo 3 al Que a 4. beleza de vocês La belleza de ustedes não deve estar no debe ser nos enfeites exteriores, los arreglos como ostentosos, cabelos traçados, como cabellos, e joias de ouro, joyas de oro, e roupas finas. ropas finas. Pelo contrário, Por el contrario, esteja no ser interior, sea su interior, que não parece que no parece a beleza demonstrada la belleza no demostrada. espírito dócil El espíritu, e por el espíritu tranquilo, dócil, tranquilo, o que é grande el que es grande, valor para Deus. valor para Tá Dios. vendo esses costumes pagões? También esas costumbres Essas paganas, irmãs que gostam de usar comer cabelos trançados, usa hacer cabello con trenza, essas irmãs com trança. con trenzas. Deus também não se agrada. Dios no se agrada. Essa é vaidade perante Deus. Vanidad delante de Dios. Mas quantos não têm mais obedecido essa doutrina? ¿Cuántos no obedecieron esa doctrina? Aí se torna um crente vazio, Se vuelve un creyente um vacío, crente sem o Espírito de Deus, sin el Espíritu de Dios. fica um crente soberbo, Queda soberbio, um crente que não tem o Espírito Santo. no tiene el Espíritu Então, Santo. quando começa a ouvir Cuando comienza a escuchar um sermão como un esse, sermón como este, eles começam a murmurar. comienza a murmurar. O apóstolo Pedro, El apóstol Pedro ele pregou a doutrina de Jesus, predicó la doctrina de Cristo que já naquela época, desde aquella época, como aconteceu no Antigo Pacto, sucedió en el Antiguo Pacto, ou na apostasia do Antigo en la Pacto, apostasía del Antiguo Pacto, do povo do Antigo el Pacto, pueblo del Antiguo também Pacto começaram a entrar a apostasia, comenzó a entrar la porque apostasía. o próprio Deus já tinha revelado para Moisés, El propio Dios reveló para Y a Moisés Josué. y a Josué. quando entrou na tenda da revelação, Tiene la revelación, eles foram usados pelo Espírito de Deus, usados por el Espíritu de Dios. e Deus alertou eles. Y Dios los alertó. Esse povo Ese pueblo. vão chegar um tempo que vão se desviar dos meus caminhos Y era un tiempo que se e desviaron de mi após camino, outros deuses. después de otros dioses. Então foi uma profecia de Deus. Una profecía de Já Dios. nos tempos do Antigo Pacto, Tiempos del Antiguo Pacto. alguns israelitas começaram a abandonar a doutrina de Deus. Algunos israelitas abandonaron la doctrina Mas de Dios. quando Moisés pregou, Cuando Moisés predicó, como disse lá em Êxodo como dice en Éxodo 33, me falha a memória,
memória, 33, si no me falla la memoria, verso 3 ao 6, 3 al 6. como ele deu aquele sermão duro, Que el sermón duro eles abandonaram aqueles costumes pagãos. comenzó a abandonar las costumbres Mas com os paganas. tempos que foi se passando, El tiempo se fue pasando. Deus também levantou Jeremias, Dios levantó a Jeremías, Obadias, Isaías, lá no capítulo 3, en el capítulo 3, quando o povo de Jerusalém cuando Jerusalén, e também o povo de Israel, el pueblo de Israel, nos tempos de Elias, nos tiempos de Elías, começaram a abandonar a doutrina de Deus abandonaron la doctrina e de Dios, adquirir esses enfeites pagões, quería aquellos arreglos e não paganos, só os bons costumes do corpo, no solo buenas costumbres del mas cuerpo, começou ali também com os costumes comenzó con da costumbres magia negra, de la magia negra, invocada, invocação de espírito, invocación de da espíritus, doutrina de Jezabel. doctrina de Jezabel. Deus levantou Elias para exortar eles. Dios levantó a Elías para E de exhortarlos. Jerusalém, Y Jerusalén, Deus levantou Jeremias depois, tempos passando, Dios levantó a Jeremías también, levantou Isaías después levantó a para Isaías pregar contra os costumes pagões, para predicar contra costumbres desses paganas, brincos, esos aretes, desses perfumes que iam virar cheiro mal. que huele mal. E ainda mais exortava aquelas mulheres Exhortaba a las que mujeres cascavelavam com os que pés, cabaleaban con los pies, com a cabeça erguida, con la cabeza levantada, com orgulho. con orgullo, Tá vendo? ¿está viendo? Então, meus irmãos, já não é de hoje Ya no es de hoy. que o diabo luta Que el diablo contra a doutrina de Deus, contra la doctrina de para Dios, desviar o povo de Deus para desviar el pueblo de da Dios, doutrina do la Senhor. doctrina del Señor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Sí, hermanos y hermanas, estamos no dia dos apóstolos el também, día de los apóstoles quando también, começou a entrar essa apostasia. cuando entró la apostasía, Deus usou o apóstolo Pedro, Dios usó al apóstol Pedro, exortando aquelas irmãs vaidosas, exhortando las vanidades de la os mujer, irmãos vaidosos, y los hermanos que vanidosos, estavam tentando estragar intentando estragar a obra de Deus la obra de Dios com os costumes do diabo. las costumbres del diablo. Presta atenção quando Paulo pregou Cuando Pablo predicó contra os costumes contra costumbres dos romanos, de los romanos, dessas vaidades mundanas, esas vanidades mundanas, esse povo começou a sentir comichão nos ouvidos comenzó a sentir comezón en los e a oídos, perseguir a igreja primitiva, siguiendo la iglesia primitiva, entregando eles aos poderes políticos entregándolos a los poderes para políticos perseguir a igreja. a perseguir la A iglesia, esses homens nos expõem costumes y imponen costumbres que não é lícito nós que usarmos, no es lícito usar, porque não é lícito mesmo, que no es porque lícito. Deus já ordenou Dios ordenó, que essas práticas Essas práticas é do mundo, é del mundo, é do ímpio. del impío. Deus falou outra vez: Dios habló otra vez, vereis a diferença veréis la diferencia entre o justo e o ímpio, entre el justo y el impío, entre o que serve a Deus el que sirve a Dios e o que não serve. y el que no le sirve. Glória a Deus, glória a Deus. Então a Bíblia, meus irmãos, Biblia, hermanos, está recheada está regida de versículos de poderosos versículos poderosos que nos ensina que nos enseña a doutrina de la Jesus, doctrina de Cristo, que nos leva para o céu. lo lleva al cielo. O apóstolo São Paulo, Apóstol San Pablo, capítulo 1 Timóteo, 1 Timoteo, capítulo 2, capítulo 2, digo melhor, 2 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timoteo, capítulo 2, verso 9, versículo ele 9, diz que do mesmo jeito, do mesmo modo as mulheres que del mismo modo las mujeres se ataviam um traje honesto, se atavían con honestidad, com pudor e modéstia, con pudor y modestia, não com tranças, no con trenza, ou com ouro, o con oro, ou com pérolas, o con perlas, ou vestidos o preciosos. vestidos preciosos. Está vendo? ¿Está viendo? Por que Paulo está pregando isso? ¿Por qué Pablo predica Porque o eso? povo lá do templo de Afrodite, El pueblo ya del tiempo de Afrodita, templo de Artemis, del tiempo de eles Artemis, tinham como de costumes tenían como os costumbre reis, los reyes, as mulheres prostitutas cultuais, mujeres prostitutas comprar cultuales, aquelas roupas caríssimas, comprando ropas carísimas, né, do molusco tirado do mar, del molusco tirado del mar, e sacado del mar. aqueles homens que faziam aquelas roupas caríssimas, Aquellos hombres que hacían ropas as carísimas, mulheres para as danças las sensuais mujeres con las danzas e sensuales os homens com aquelas roupas sensuais, y aquellas ropas sensuales también, jeito de pagão una forma pagana para poder adorar os outros deuses para poder adorar a los e dioses, contrariar a vontade do Deus Jeová. contrariar la voluntad de Dios Jehová. Então ali Paulo começou a pregar arrependimento a eles, Pablo predicó el arrepentimiento a que no ellos, caminho estreito que Jesus nos ensinou es el camino estrecho que Jesús nos enseñó, é da porta estreita, es de la puerta estrecha, do caminho estreito. el camino estrecho. Jesus nos ensinou Jesús nos enseñó que a porta é estreita, que la puerta es que estrecha, o caminho é estreito, que el camino es estrecho que leva para o céu. y lleva al cielo, E esse caminho largo, ese camino ancho que as irmãs que las hermanas que gostam de pintar o cabelo, les gusta pintarse el é, cabello, é a condenação do inferno. condenación del infierno. A Bíblia diz mais, meus La irmãos, Biblia también dice também Também. que Jesus falou que Jesús dijo em Mateus, Mateo, capítulo
5, capítulo 5, verso 36 versículo e 36 37. y 37. Não jurarás No jurarás pela sua própria cabeça. su propia cabeza, Não pode tornar um fio do seu cabelo pues no puedes tornar un cabello solo, branco ou preto. blanco o negro. Seja seu falar Sea su hablar, sim, sim, não, não. sí, sí o no, O no. que passar disso ¿Qué pasa de esto? é procedência maligna. Es procedencia Tá maligna. vendo o que está passando da palavra de Deus? ¿Está viendo qué pasa en la palabra de Dios? Desses falsos profetas, Esos falsos profetas, dizendo que não tem nada demais. diciendo que no tiene nada de As malo. irmãs pintaram o cabelo. Las hermanas pintarse el Eles são cabello. usados pelo Son diabo. usados por el diablo. São doutrina de espíritus enganadores. Doctrina de espíritus engañadores. Porque a Bíblia também diz, La Biblia dice, em Provérbios, en Proverbios, que a beleza do jovem la belleza del joven está na sua sabedoria. está en su sabiduría. A força do jovem La fuerza del joven está na sua sabedoria. está en su sabiduría. Para a beleza Pero la belleza dos anciões de los ancianos está em seus cabelos brancos. está en sus cabellos blancos. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Então, mais uma vez, Más una vez, essas igrejas mundanas, esas iglesias mundanas, essas igrejas sem Deus, esas iglesias sin Dios, que não prega a doutrina de Jesus, predica la doctrina de estão Cristo, enganando o povo está engañando al com pueblo. essas falsas doutrinas, Esa falsa doctrina, dizendo que não tem nada de más. sino que no tiene nada de malo. Eles estão mentindo para Están vocês. mintiendo a ustedes. E vocês estão com essas práticas, irmãs Están con esas prácticas, e hermanas. irmãos que tingiram os seus cabelos. Hermanos que tiñeron su cabello. Vocês estão entrando no pecado da mentira. Están entrando en pecado de mentira. Porque se Deus deu o cabelo loiro para você, Si Dios dio cabello você rubio não para tem que usted pintar de preto. y pinta de negro, Se Deus deu o cabelo preto para você, Dios dio cabello negro não para tem que usted, pintar de loiro. tiene que teñir de Se você rubio. já tem seu cabelo branco, Tiene cabello blanco, não tem que pintar de preto. tiene que teñir de negro. Porque aí você vai entrar no pecado da mentira. Porque va a entrar en pecado de mentira. Que o natural que Deus te Lo deu natural que Dios te foi o dio loiro, fue el rubio, ou foi o castanho, o el castaño, ou foi o preto, o el negro, ou você já ancião que tem os cabelos brancos. o anciano que tiene cabello Então, blanco. quando você muda de cor, Usted cambia de color. para os homens, Para os homens. vocês estão mentindo. Usted está mintiendo. Porque para os homens eles acham que é preto ou loiro. Porque ellos piensan que es negro o rubio. Mas na tradição no que Deus deixou para você não é aquela cor. La tradición que Dios dejó para usted no es aquel Então color. você vai entrar no pecado de mentira. Entrará en pecado de mentira Então entonces. esses falsos profetas que dizem que tem nada demais. Los falsos profetas que dicen no Que tiene nada você malo. tem que ser bela mesmo. Tienen que ser bella mismo. Isso é costumes. Que es costumbre. Isso é os costumes. Que son usos y É o costumbres. diabo falando na boca dele. Es el diablo hablando en el Então jugo quando o de ellos. Espírito Santo de Deus falar com El você, Espíritu Santo hablando con usted. não endureça o vosso coração. Dice, no endurezcas vuestro corazón. Sim de ouvido, De oído, porque o Espírito Santo que el Espíritu Santo de Deus Dios diz dice a las igrejas. iglesias. Então, meus amados irmãos e irmãs ouvintes, Entonces, amados hermanos oyentes, cuidado com essas doutrinas de demônio. cuidado con la doctrina de demonios. Ah, mas não tem nada demais usar calça comprida. No tiene nada de malo usar pantalón. A Bíblia condena esses trajes. La Biblia condena esos A trajes. calça comprida foi feita para o homem Pantalón fue hecho para hombre e não para a mulher. y no para mujer. Deuteronômio 22, verso 5 diz: Deuteronomio 22:5 dice: não há traje de homem na mulher no será traje de hombre la mujer, e na mulher no homem. ni la mujer traje de Quem hombre. faz tal coisa, Quien hace tal cosa, abominação é esa abominación ao Senhor teu al Deus. Señor tu Dios. Tá vendo? E os falsos profetas, Son falsos profetas. eles começam a vir com seus sermões mentirosos, Viene con sermones com as mentirosos, teorias das teologias do con diabo, teoría de teología del diablo, e começa a refutar as pregações que prega sobre y isso. refuta las predicaciones que predica eso. Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Pues no tiene el Espíritu Santo de Dios. Porque quem tem o Espírito Santo de ¿Y Deus, tiene el Espíritu Santo de Dios? aqueles homens ímpios que não têm a Deus, Hombres impíos que no tienen a Dios. eles acham que é loucura, Vayan, qué locura. mas para nós é salvação. Para nosotros es salvación. Pode ver, meus irmãos, que até mesmo Que hasta aún, você vê aqui, ó, usted viene aquí, na placa en la placa dos toaletes, de Alex, dos banheiros. de los bañeros. Então você está vendo Está viendo que o da mulher tem uma saia que la mujer tiene la falda e do homem y del hombre uma calça. y un pantalón. Você vê que até as tradições do povo Que hasta las que tradiciones não del pueblo conhece a Deus, no conoce a Dios para fazer para hacer a diferença entre o homem e a mulher, la diferencia entre el hombre eles y la já mujer. fazem isso. Ellos ya hacen Então eso. por aí você já está vendo Ya está viendo que essas igrejas que esas iglesias que estão aceitando essas práticas que aceptan esas não prácticas são de Deus. no son de Dios. Está vendo? Está viendo Que a calça foi feita para o homem que el pantalón fue hecho para e a hombre, saia para a mulher. la falda para mujer. Então, meus irmãos, Entonces, hermanos, mas isso aí é no antigo pacto.
Mas eso era el antiguo Mas pacto. você esqueceu que Jesus falou? Se olvidó lo que Cristo Nosso dijo. Deus é o mesmo ontem, hoje Nuestro Dios es el e mismo hoy, será eternamente. antes, hoy y por siempre. Então ouça o que o Espírito Santo, Deus está falando. Escucha lo que el Espíritu Santo E está hablando. fuja desses falsos profetas enganadores. Y huya de esos falsos profetas engañadores. E esses falsos profetas agora, Esos falsos profetas ahora eles invadiram as antigas, que era a antiga igreja de doutrina, invadieron antiguas iglesias de doctrina e hoje se tornaram mundana também. que se volvieron mundanas también. Já estão apoiando Están apañando a televisão nos altares, la televisión en los altares, estão apoiando as igrejas pretas, apoyando iglesias negras, as luzes de fumaça. luces y humo, Então tudo com os costumes pagões. todo con costumbres Aí paganas. vem aqueles pastores mentirosos Vienen esos pastores mentirosos. dizer para o povo: olha, não mudou não. Mira, no cambió, no, dicen. Ó, minha esposa como se veste. Mira mi esposa cómo Ó, meu viste. esposo como se veste. Mira mi esposo cómo se viste. Mas é só para cativar vocês. Solo para cautivarles. Eles estão, como diz Están como dice, a Bíblia, como la Biblia quando dice, Jesus exortou cuando Jesús exhortó a igreja de Tiatira: la iglesia de Tiatira, conheça as suas obras, conozco sus a obras, tua paciência, su paciencia, mas tenho contra ti tengo contra ti, que tolera Jezabel. toleras a Jezabel. Esses pastores, embora pode até guardar a doutrina entre eles, Puede estar guardar doctrina entre ellos, mas eles estão sendo mas covardes, están siendo que eles cobardes, não estão pregando a doutrina no están predicando e doctrina, não estão lutando pela doutrina, no están luchando por la porque doctrina. os homens nicolaítas Los hombres nicolaitas começam a entrar na igreja comienzan a entrar en la com iglesia, todo tipo de mundanismo, todo tipo de mundanismo, deixando eles fazer o que quer. deja hacer lo que quiere, Então, embora não está concordando com o mundanismo, no concuerda con mas mundanismo, está em cima do muro, parece que está encima del muro, tolerando Jezabel. tolerando a Jezabel. Então tá a mesma coisa. Es lo mismo, Então estão mentindo para o povo, y miente para el pueblo. porque sabe que Deus fundou a igreja primitiva Usted sabe que Dios fundó la iglesia para pregar a primitiva verdade. para predicar la E verdad. o negócio deles é dinheiro, Su negocio es dinero, o negócio deles é plateia. su negocio es platea. Então, quando o Espírito Santo agora El Espíritu Santo ahora levantou essa igreja levantó esta iglesia e começou a pregar a verdade y aqui, predicó la verdad aquí. aqueles que estão sofrendo sem doutrina Aquellos que sufren sin doctrina, vão ouvir o chamado do Espírito de Deus escuchan el llamado del Espíritu e de adorar o Dios Senhor Jesus y adorar al Señor em Jesús espírito e em verdade. en espíritu y en verdad. Glória a Jesus. Eles estão vencidos pelo pecado, Están vencidos por el pecado, estão vencidos, vencidos, tolerando Jezabel, tolerando Jezabel, lá tolerando as mulheres nos altares, tolerando a las mujeres en los estão altares, pedindo até bênção para as mulheres. pidiendo bendición para las mujeres. Isso é contra a palavra de Deus. Es contra la palabra de Dios. Deus não quer no meio eclesiástico Dios no quiere en medio eclesiástico mulher exercendo autoridade como homem. mujer ejerciendo autoridad como hombre. Não. No, Deus chamou foi 12 apóstolos, Dios llamó 12 apóstoles, não 12 apóstolas. no 12 apóstolas. Então todos eles estão exercendo essas funções, Todas esas funciones estão contra a Bíblia. están contra la Biblia. Mas por que eles estão assim lá? ¿Por qué están así? Porque não deram ouvido à voz de Deus, Que nos dieron oído a la voz de não Dios. deram ouvido aos pequeninos que exortou a igreja ensinando. Ni a los pequeñitos que exhortó la iglesia Pelo enseñando. contrário, Por el contrario, fizeram expulsar, expulsaron, fizeram disciplinar hicieron disciplinar os homens de Deus. los hombres de Dios. Então aí agora Ahora estão sofrendo están sufriendo as consequências do pecado. consecuencias del pecado. Queixa, pois, o homem vivente na terra, ¿Qué se queja el hombre viviente en la tierra? cada queixa dos seus próprios pecados, diz o Senhor. Cada uno se queja de sus propios pecados. Então, dice el meus Señor. irmãos, Entonces, hermano, esses homens também esos hombres también estão lá com a idolatria da imagem da besta da televisão, están con la idolatría de la imagen de la bestia. que foi dada a imagem da besta para que a imagem da besta falasse. Fue dada la imagen de la bestia para que la Os imagen crentes fiel a Deus não andam com a televisão. Gente fiel a Dios no anda con TV. Os crentes fiel da doutrina não andam com a filmagem da besta. Gente fiel no anda con los videos de la Porque ele bestia. segue a doutrina de Jesus como ela é. Porque sigue la doctrina de Cristo como A es. Bíblia diz, meus irmãos, A Bíblia diz: andamos por fé e não por Que vista. andamos por fe y no por vista. Não atentando nas coisas que se vê, No tentando las cosas que se ve, mas sim nas coisas que não se vê. mas sí en las cosas que no se ve. Porque as que se vê são Las que temporais. se ve son temporales. As que não se vê Que no se ven são eternas. son eternas. Glória a Jesus. Então, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, Queridos hermanos oyentes, Jesus está esclarecendo a vocês agora Jesús esclareció a ustedes ahora. de quem são essas igrejas ¿Quién son esas iglesias? que apoiam esse mundanismo. Apoya el mundanismo. São igrejas de falsos profetas. Son iglesias de falsos profetas. As igrejas que apoiam o jogador de futebol, Dice que apoya a jugadores de fútbol. que apoiam o jogo de futebol, Apoya el juego de que fútbol. apoiam esses esportes mundanos, Deportes mundanos. são igrejas de espíritos Una enganadores. iglesia de espíritus engañadores. Veja com o apóstolo Paulo, Vea como el apóstol Pablo, lá em Corinto,
Corinto. En Corintios. Corinto era uma cidade Corinto era una ciudad. que vinha muitos povos do mundo inteiro. Venía muchos pueblos del mundo Era entero. uma cidade, um porto turístico. Una ciudad, un puerto turístico. Então ali tinha muitos jogos. Había muchos juegos, Ali tinha muitas corridas olímpicas. muchas corridas olímpicas, Ali tinha muitas disputas de lutadores, muchas disputas de luchas, que eram as lutas dos gladiadores. la lucha de los gladiadores. Ali também tinha os homens que corriam nu em volta dos estádios, También hombres desnudos alrededor de los que faziam estadios disputas através dos jogos, que disputaban a través del juego em busca de um troféu. en busca de un trofeo. E o que acontece, meus ¿Qué irmãos? sucede, hermanos? Quando Cuando o apóstolo Paulo el apóstol Pablo, viu tudo aquilo en todo e aquello, viu que alguns crentes, vio que algunos creyentes eles começaram comenzaron a se apostatar, a apostatarse a ir na igreja, en la iglesia, depois participar dos jogos, participando en los das juegos, coisas mundanas. cosas mundanas. Aí Paulo começou a pregar aos coríntios. Pablo predicó a los corintios. Vocês estão correndo atrás de um troféu Están corriendo atrás de un trofeo corrupto, corrupto. mas nós corremos Nosotros para corremos um troféu incorruptível, por un trofeo incorruptible, que é a cruz de Cristo, la cruz de Cristo, o santo evangelho de el Deus. santo evangelio de Dios. Aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, Sí, hermanos y hermanas, esses falsos profetas eles não gostam al falso profeta no le de gusta ouvir essas mensagens escuchar estos mensajes, e agora começa a influenciar les influenciar as ovelhas que estão enganando las ovejas que están engañando, a não dar ouvido no dar oído às doutrinas de Jesus qual eu prego aqui. la doctrina de Jesús que se predica aquí. Deus me deu uma revelação, irmãos, Dios me dio una revelación e tem passado pelo rádio, que está pasando por la radio sobre os falsos profetas, sobre los falsos que profetas começaram a usar até o nome dos homens de que Deus. hasta usaron los nombres de los hombres de Deus Dios mostrava aquela estátua, y mostraba aquella estatua de um homem toda negra, de un hombre todo negro e era a estátua de um homem de Deus que pregou e viveu a doutrina. y la estatua de un hombre de Dios que predicó la E eu doctrina. fiquei admirado com aquilo. Quedé admirado con aquello Ele falou: calma, meu servo, y dijo mi siervo, preste bastante atenção. preste atención. E ali eu via muitas pessoas, Y ahí he escuchado muchas personas, até mesmo de doutrina, aún de doctrina, ajoelhado arrodillados naquela estátua, en aquella estatua, reverenciando ela. reverenciándola. Isso foi alguns anos atrás. Fue algunos años atrás. E eu estou vendo essa profecia se cumprir agora. Estoy viendo esa profecía cumplirse Vê hoy. como é no mundo. Ve como en el Que mundo as pessoas fazem memorial para jogador de futebol, las personas hacen memorial para la persona de fútbol, memorial para algum artista, memorial para algún para artista, algum lutador. para algún luchador. Agora estão copiando as coisas do mundo, Están copiando las cosas del mundo, fazendo memorial para os homens de Deus que já partiu. haciendo memorial para los hombres de Dios que Isso é uma partieron. idolatria. Eso es idolatría. Isso não é de Deus. Eso no es de Dios. Então está bem claro Está bien claro o que Jesus me mostrou em revelação, que Cristo mostró en revelación que isso ia acontecer. que eso iría a suceder. É um povo que já não tem mais temor do Espírito Santo. Un pueblo que no tiene más temor del Eu Espíritu de vi Dios. muitos crentes até mesmo de doutrina También creyentes de doctrina, ali ajoelhado diante daquela estátua. arrodillados delante de esa estatua. E à direita, Y a la derecha, Deus mostrava a minha fraca pessoa Dios orando mostraba a mi débil persona orando, e exortando aquelas pessoas exhortando a esas para personas não fazer aquilo. para no ser aquello, Aquilo era pecado. pues era pecado. E eu vi ali alguns irmãos que acordavam Vi a algunos hermanos que se e levantaban vinham ao encontro comigo. y venían a encontrarse conmigo. Mas tinha aqueles que do demônio da placolatria. Sabía que es con demonio para colatría, Estão na idolatria aos homens no hay idolatría a los e a hombres placa. y a la placa. Deus está numa igreja, irmãos, Dios está en una iglesia, se ela hermanos, prega a doutrina de y Jesus. predica doctrina de Cristo. A igreja pode ser a igreja mais santificada como for. Puede ser la iglesia más Se ela santificada. deixar de pregar a doutrina de Si Jesus, deja de predicar doctrina de Cristo, ela deixa de ser a igreja de Cristo deja de ser iglesia de e se Cristo, tornará se volverá uma igreja mundana como as una demais. iglesia mundana como las demás. O Espírito Santo só habita onde há santidade. El Espíritu solo habita donde hay santidad. Então ali Deus começou a mostrar, meus irmãos, Ellos comenzó a mostrar, aqueles irmãos vindo até mim, esos hermanos viniendo hasta mí, chorando llorando e clamando Clamando. e se consertando com Deus. y reconciliándose con E Dios. aqueles da placolatria, Aquellos de la placolatría, mesmo estando como doutrina, mismo como doctrina, começaram a ficar muito nervosos empezaron a quedar e nerviosos. furiosos com aqueles irmãos. Por eso con aquellos Eles hermanos queriam impedir que aqueles irmãos vinham até mim. querían impedir a esos hermanos llegar allí. Aí de repente, aqueles crentes falsos Aquellos creyentes falsos, que estão enganados pelo diabo, engañados por el diablo, que estão na idolatria, están en la idolatría, eles começavam a se transformar em serpentes. se transforman en Então serpientes. aqueles irmãos que estavam vindo até mim, Aquellos hermanos que venían a mí eles começavam a se enrolar naqueles irmãos se comenzaban a enrollar con aquellos e hermanos puxar para aquele lugar da estátua. y los jalaban para el lugar de la estatua. Las Aí Deus serpientes. falou comigo: Ahí Dios habló conmigo. esses daí são aqueles, meus servos, Esos de ahí son aquellos que são idólatras, que son que idólatras, estão na placolatria, están en la placolatría, que estão persuadindo os irmãos persuadiendo a los hermanos que querem vir congregar comigo na minha igreja. quieren congregar conmigo en mi iglesia. Primitiva doutrina divina. Primitiva doctrina divina, Eles estão persuadindo los persuaden para eles não
vir para congregar nessa igreja santa. para no llegar a congregar a esta iglesia Aí santa. Deus mostrou mais ainda Dios mostró aún as más espadas que caíam do céu las espadas que cayeron e del cielo, cortava aquela serpente. cortaban aquella O serpiente. que significa isso? ¿Qué significa eso? Deus vai começar a chacoalhar esses Dios homens. comenzará a azotar a esos É como hombres. diz a Bíblia: Es como dice la Biblia. vós não entra no céu Ustedes no entran en el cielo, e quer impedir dos outros entrarem. quieren pedir a los otros O que entrar. aconteceu com aquele homem ¿Qué aconteció con aquel hombre chamado Elimas? llamado Elimas? Quando Paulo estava pregando a doutrina de Cuando Jesus, Pablo predicaba la doctrina de Cristo, Paulo chegou em Chipres, Pablo llegó a Chipre, na ilha de Chipres, la isla de e Chipre, começou ali a pregar a doutrina de Jesus. comenzó a predicar doctrina de Jesús. E aquele homem, Y aquel hombre, por nome de Bar Jesus, por el nombre de Bar que era Jesús, falso profeta judeu, que un falso profeta judío, começou a persuadir o povo comenzó a persuadir el para pueblo não dar ouvido para no dar o oído que Paulo pregava. lo que Pablo predicaba. Então Paulo naquele momento, Pablo, en aquel momento, cheio da autoridade lleno de la autoridad do Espírito Santo de del Deus, Espíritu Santo de Dios, fixou os olhos naquele homem fijó los ojos en e o aquel hombre, chamou de filho do diabo lo llamó de hijo del e diablo, profetizou profetizó o castigo de Deus sobre aquele homem. el castigo de Dios sobre el E hombre. aquele Y homem, aquel hombre, Deus feriu a sua carne, Dios hirió su carne, Deus feriu os seus Dios olhos, hirió sus ojos, ele caiu cego. cayó ciego. E naquele momento, até mesmo diante do castigo de Deus, Aún delante del castigo de Dios, diz a Bíblia dice la que o Biblia, povo louvaram a Deus que el pueblo alaba a Dios, diante da doutrina do Senhor. delante de la doctrina de Dios. Deus é amor, irmãos, Dios es amor, mas também Deus é justiça. Dios es justicia también. Esses homens estão se levantando na filmagem da Se besta. levantan en la afirmación de la bestia, Esses homens estão se levantando querendo impedir queriendo impedir dos homens, mulher de Deus, los hombres de Dios vir aqui congregar venir aquí a o congregar verdadeiro el evangelho, verdadero evangelio. que estão ouvindo através do programa Voz da Cura Divina. Estamos viendo a través del programa Voz Essas de la Cura pessoas que Divina, estão querendo impedir queriendo impedir esa vão persona. sofrer o chacoalho de Deus, Sufrió el chacualo de vão Dios, sofrer o castigo de el Deus. castigo azote de No Dios. começo do meu ministério, El comienzo del ministerio, eu comecei a pregar a verdade, comencé a predicar verdad. muitos falsos profetas Muchos falsos profetas se levantaram contra se mim. levantaron contra mí. Chegou até a zombar da revelação que Deus me deu. Hasta se burlaron de la revelación que Dios me Chegou a dio. me chamar até mesmo de qualquer. Me llamaron de cualquier. Começou a persuadir os irmãos a não dar ouvido às minhas pregações. Persuadieron a los hermanos para no dar oído a mi Chegou até predicación. mesmo cortar as minhas pregações. Hasta cortaron mis predicaciones. Começou até me disciplinaram na igreja. Hasta disciplinaronme en la iglesia. E eu não falo isso com vanglória. Yo no digo eso con vanagloria. Isso é uma prova que Deus ama a sua doutrina. Es una prueba que Dios ama su doctrina. Veja o que aconteceu com esses homens. Mira lo que sucedió con esos hombres. Deus o castigou. Dios lo castigó. Alguns deles já desceram à sepultura. Algunos descendieron a la sepultura. Outros estão inválidos em cadeira de roda. Otros están inválidos en Porque é o silla de que ruedas. diz a Bíblia, irmãos. Es lo que dice la Biblia. Não tocai nos ungidos do Senhor, No toquéis en los ungidos del Señor. nem maltratei os meus profetas. Ni maltratéis mis Que profetas. aquele que toca nos ungidos do Senhor, El que toca en los ungidos del Señor, toca na menina dos olhos de Deus. toque en la niña de los ojos de Então Dios. esses homens, Esos hombres eles precisam se arrepender precisan e arrepentirse, reconhecer o seu erro e se humilhar. reconocer su error y Porque humillarse. como diz a Bíblia, Como dice la Biblia, se humilhai-vos com a cara no pó, si el pueblo se humilla con la cara en el polvo, que talvez que tal vez alcançará esperança. alcanzará esperanza. Diz a palavra do Senhor. Dice la palabra de Dios. Glória a Jesus. Então, nós pregamos aqui a doutrina de Jesus, pregando, Aquí predicando la doctrina de Jesús, usado pelo Espírito Santo de Deus. predicando usado por el Espíritu de Dios. Aí vem esses falsos profetas, Ven esos falsos como profetas perseguir a igreja primitiva persiguiendo la iglesia do primitiva primeiro século. del primer E siglo. agora essa igreja primitiva surgiu mais uma vez na terra. Que surgió una vez más en la tierra esta iglesia Aleluia, é a igreja dos primitiva. apóstolos. La iglesia de los apóstoles. Então, meus irmãos, agora pregando essa verdade. Ahora predicando esta verdad. Aí vem esses falsos profetas dizendo: Y viene esos falsos profetas ah, diciendo, vós são salvos só pela graça, ustedes son salvos solo por la não gracia, por meio de obras. no por medio de obras. Sim. Sí. Mas se você estiver usando esse brinco na orelha, Si usted está usando ahorita en la oreja, você acha que você vai ser salvo? ¿cree que será salvo? Porque isso é uma obra maligna. Pues es una obra A maligna. Bíblia não diz que isso é idolatria, La Biblia dice que la idolatría, que isso é deuses estranhos. que esos dioses extraños. Então, como é que você está usando essas práticas? ¿Cómo es que está usando esa Como que práctica? você vai subir para o céu? ¿Cómo va a subir al cielo? Isso contraria a palavra de Deus. Contradice la palabra de Dios. A Bíblia não se Y contradiz. la Biblia no se A Bíblia contradice. diz que os adúlteros, Dice que los adúlteros, os ladrões, ladrones, os ímpios impíos, não herdarão o reino do céu. no heredarán el reino del cielo. E qualquer que comete a mentira. Y comete mentira. E os idólatras. Y los Aí idólatras, você está com o brinco na orelha, minha irmã. ellos están con arete en la É oreja. uma hermano. idolatria. Es una Você idolatría. vai subir para o céu? Va a subir al cielo. A Bíblia está falando que não vai entrar no reino do céu. La Biblia dice que no entrará en el reino del E cielo. todos que cometem a mentira. Todo lo que comete Está mentira, pintando o seu cabelo, irmã? pintando su cabello, Pintando o seu cabelo, irmão? está tiñendo su cabello, Está no hermano.
pecado de mentira. Este es un pecado de mentira. Você vai entrar no reino do céu. ¿Cómo va a entrar en el reino Aí del vem cielo? esses falsos profetas. Ahí vienen esos falsos Isso é profetas. costumes. Isso é costumbre. Mas Paulo falou. Pero Pablo dijo, Nós não temos esses yo costumes. no tengo esas costumbres. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Então isso são doutrinas Esas son de doctrinas espíritos de enganadores. espíritus engañadores. Não dê ouvido a esses homens, meus irmãos, No de oído a esos hombres, hermanos, usados pelo diabo, usados por el que diablo, prevaricaram da doutrina de Deus. prevaricaron de la doctrina de Cristo. Então, todo aquele que prevarica, diz a Bíblia, Todo aquel que prevarica, dice la palabra, e não persevera que no persevera na doutrina de en Cristo, la doctrina de Cristo, ele não tem a Deus no tiene a Dios, e também não tem o Pai. no tiene al Padre. E quem está nele no coração dele falando essas coisas, hein, igreja? Entonces, ¿quién está en su corazón hablando de su iglesia? Quem está? ¿Quién está? É Satanás. Es Satanás. É os espíritos Son los espíritus enganadores. engañadores. É como diz Paulo também pregando a Timóteo. Como dice Pablo predicando a Timoteo, Se alguém não se conforma si alguien no se conforma com a sã doutrina con la sana doctrina que nós pregamos que predicamos da santificação de la santificación do corpo, da alma e do del espírito, cuerpo, alma y espíritu, não vades a eles, no vayas a ellos, porque são soberbos que son soberbios e nada sabe y nada saben, e acerca de questões deliran acerca de em cuestiones, contendas de palavra. contienda y palabras. Esses pastores que estão na política, Pastores que están en la esses política, pastores que já divorciaram da sua esposa pastores divorciados de su esposa, e casou com a mais nova, y casó con la más e nueva, casou com outra e com outra. con otro y con otra. Todos aí são espíritos enganadores. Todos los que salieron son espíritus Esses engañadores. pastores Y los pastores que fazem batismo em piscina, que hacen bautismo en piscina, batismo em tanque, bautismo en estanque, todos esses são espíritos enganadores. son espíritus Esses engañadores, pastores estão colocando diácono para batizar, colocando diácono para bautizar, diácono para ministrar ceia. diácono para São ministrar cena. todos espíritos enganadores. Son todos espíritus engañadores. Pessoas que batizaram com diácono, Aquellos que bautizaron con diácono, na verdade não nem batizaram. la verdad ni bautizaron. Não precisa nem falar que tem que batizar de novo. Eles não batizaram. Ellos no se bautizaron. Eles precisam se batizar com presbítero. Precisan bautizarse con presbítero. Eles apenas Apenas. eles mergulharam lá como tomar um banho normal. Se sumergieron como tomar un baño normal. E o Espírito Santo já ensinou muitas vezes aqui dentro da Bíblia Que el Espíritu Santo enseñó muchas veces en la que Biblia isso é pecado. que eso es pecado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Entonces, hermanos y hermanas, essas igrejas que apoiam as irmãs subir no altar, dice que apoya a hermanas subiendo al altar quando as irmãs vão pregar em cima do púlpito, para que las hermanas prediquen encima del púlpito. também não é de Deus. También no es de Dios. Está contra a palavra do Está Senhor. contra la palabra de Dios. As irmãs que têm que pregar na mesinha embaixo, Tienen que predicar en la mesita abajo las porque hermanas. como diz a Bíblia, Pues como dice la Biblia, primeiro vê o homem primero viene el hombre e depois a mulher. y después la mujer. Da onde surgiu a mulher? Después la mujer Da costela do homem. vino de la costilla del Qual hombre. é a função da costela no corpo humano? ¿Cuál es la función de la costilla en el cuerpo Aquela humano? que sustenta todo o corpo. Que sustenta todo el cuerpo. Então a mulher simboliza pregando embaixo. La mujer significa predicando abajo. É como foi Ana, Es como fue Ana, a mulher de oração mujer de oración, que sustenta a igreja sustenta la em iglesia oração en oración, para que Deus use os pastores, porque Dios utiliza a los para que Deus pastores, use os los pregadores, predicadores, para que dê fruto para que dé fruto de arrependimento de arrepentimiento, e doutrina de na doctrinas casa de en la casa de Deus. Dios. Então essa é, meus irmãos, Esa es, mis hermanos, a doutrina de Jesus. la doctrina de Jesús. As mulheres que gostam de cortar a ponta do cabelo. Pero es que gustan cortarse la punta del A cabello. igreja de Jesus não tem tais costumes. La iglesia de Cristo no tiene tal costumbre. Paulo falou que o cabelo da mulher Pablo habló que el cabello de la mujer foi dado em lugar de véu. da un lugar de vello. E aquelas que cortam os seus cabelos, Que aquellas que cortan su cabello, a ponta do cabelo, punta del cabello, é a mesma coisa se tivesse raspada. es lo mismo que si se hubiese rapado. E esses pastor cabeludo, hein, irmãos? Esos pastor cabelludos, Esses pastor barbudo por aí. pastor barbudo por ahí, É, isso aí são doutrina de demônio também. son doctrina de demonio también. Porque está contra a palavra do Senhor. Contra la palabra del Señor. A Bíblia diz La Biblia que dice, a desonra para o homem deshonra para el hombre ter es cabelos crescidos. tener cabello crecido. Todo homem que ora Todo hombre que ora, ou profetiza profetiza, com a cabeça coberta con la cabeza cubierta, é desonra a sua própria cabeça. deshonra su propia Tá cabeza. vendo esses homens, esses pastores cabeludos? También esos pastores Estão cabelludos, nos altares com as cabeças cobertas, com seu cabelão comprido, con cabello largo, com a sua barbona. con su Porque barba. porque a barba, La barba ela faz parte do cabelo. hace parte del cabello. Pode ver, quando você faz a barba, você não corta ela diferenciando do cabelo da cabeça? Cuando ustedes se corten la valla, no hay diferencia el Deus falou cabello de na la sua cabeza. palavra Dios dice en su palabra que é desonra para os cabelos, o homem ter os cabelos da cabeça. que es deshonra para el hombre tener los cabellos en la cabeza. E a cabeça é um membro.
La cabeza es un O miembro. rosto faz parte da cabeça. El rostro se As parte de la cabeza. bochechas faz parte da cabeça. Las costreras Os se parte de la cabeza. cabelos faz parte da cabeça. Los cabellos se parte de la cabeza. Tudo isso faz parte da cabeça. Todo eso hace parte de la cabeza. Ah, e vem esses falsos profetas. Ah, mas lá no antigo pacto os homens tinham barba. Pero en el antiguo pacto los hombres tenían barba. Mas no novo pacto Deus estabeleceu a sua doutrina Pero en el nuevo pacto Dios estableció su da nova doctrina aliança. de la nueva alianza. Paulo falou. Pablo habló. E Paulo diz o quê? ¿Qué dice Pablo? Seres meus imitadores, Sed mis imitadores como eu sou de Cristo. como yo soy de Cristo. Ali fala, ah, mas Jesus era cabeludo, era barbudo. Pero Jesús era cabelludo barbudo. O Dice. nosso Jesus não. Nuestro Jesús no. Esse Jesus cabeludo aí, barbudo, Jesús cabelludo esse é o barbudo. falso Jesus dos El idólatras. falso Jesús de los O idólatras. templo da idolatria. Templo de idolatría. O Jesus que nós servimos Jesús que servimos. é o Jesus da Bíblia, Jesús de la Biblia. que Paulo pregou, Pablo predicó. que é desonra para os homens Deshonra para los ter hombres. cabelos compridos. Tener cabellos largos. Então todos esses homens Todos esos que hombres estão com seus cabelos compridos están con cabello largo. estão enganados pelo diabo. Están engañados por el diablo. Todos esses homens, Esos hombres. esses pastores que arranjam os dentes aí, Esos pastores que crujen dientes. diz que é de doutrina. Que dicen que es de doctrina. Quem falou para você que a barba é pecado? ¿Quién dijo para usted que la barba es pecado? Dice. Você não lê a Bíblia. Usted no lea la Biblia. Você ler a Bíblia que Jesus vai te ensinar. Solo lea la Biblia que Jesús Mas te va a quando tiver enseñar. esse coração soberbo, Cuando tenga ese corazón soberbio, nunca vai ter a direção do Espírito de Deus. no tendrá la dirección del Espíritu de Dios. Então tudo isso, a Bíblia está falando, é desonra para o homem ter cabelo crescido e ponto final. Es deshonra para el hombre tener cabello largo y punto É final. a doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor. Y doctrina de Cristo nuestro Ah, Señor. mas isso é legalismo, Pero eso es legalismo. isso é costumes. Eso es costumbre. Então vai reclamar com Deus, Entonces vaya a reclamar con vai Dios. reclamar com Paulo. Vai reclamar com Pablo. Foi ele que pregou, usado pelo Espírito Santo, Porque predicó usado por el Espíritu nas Santo. suas escrituras En sagradas. sus escrituras sagradas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Entonces, queridos hermanos y hermanas, tome cuidado com esses espíritos enganadores. tengan cuidado con sus espíritus O diabo, engañadores. para enganar os irmãos e as irmãs, El diablo para engañar hermanos y ele vem hermanas. com o dedinho mendinho disfarçado, primeiro dedo mendinho, Viene disfrazado de depois menino, vai pelo outro dedo, después va por el otro daqui a dedo, pouco corrompe todo o corpo. después corrompe todo el Assim cuerpo. como é uma enfermidade, Así como una enfermedad, ela infecta no corpo, no se quita en el cuerpo. vem bem silenciosa. Viene bien silenciosa. Depois, quando for ver o diagnóstico, Cuando va el diagnóstico el diagnóstico já está em fase terminal. está en fase terminal. Assim são os demônios enganadores Así son los demonios que engañadores, vêm bem de mansinho que viene bien de despacio para enganar. para engañar. Olha, o diabo é estrategista, hein, irmãos? El diablo es estratega. Esses falsos profetas da teologia aí, Los falsos profetas de eles teología parecem que pregam melhor do que nós. parece que predican mejor que nosotros. Eles usam muitos textos da Bíblia, Utilizan muchos textos de la Biblia mas fora do seu contexto, fuera de su contexto e aplica essas heresias no povo. y aplica herejías en el pueblo. Quando Jesus foi tentado pelo deserto, lá no deserto, Cuando Jesús fue tentado en el foi desierto, tentado pelo diabo. tentado por el diablo, Aonde foi ¿dónde fue? que Satanás usou? Que Satanás usó. Foi os livros da filosofia? Fue en libro de filosofía, Foi os livros foi os livros grego? fue en libro griego, Foi os livros do ocultismo? el libro de ocultismo. Satanás Satanás tentou, intentó usando as próprias escrituras, Tentó usando las propias escrituras, alguns livros da escritura. algunos libros de la escritura. Mas Jesus, que é o verbo que se fez carne, Mas Jesús, que es el verbo que se hizo que é a carne, própria palavra, la propia palabra, venceu o diabo pelo poder da palavra. venció el diablo por el poder de la A palabra. mesma coisa é vocês, irmãos. Es lo mismo ustedes, hermanos. Vocês têm que ler a Bíblia Tienen que leer la Biblia pelo poder do Espírito Santo, por el poder del Espíritu Santo, em oração e jejum. de oración y ayuno. Como diz a Bíblia, Como dice la Biblia, não precisa que ninguém vos ensine, precisa que nadie os enseñe, porque vós porque ustedes têm a unção tienen la unción do alto. de lo alto. Então essa é, meus irmãos, Esa es, nuestros a hermanos, doutrina de Jesus Cristo, la doctrina de Cristo, nosso eterno Salvador. nuestro eterno Salvador. A doutrina de La Jesus, doctrina de Jesús ela não mudou no cambió e nem vai mudar. ni cambiará. Esses homens ímpios e rebeldes, Los hombres impíos rebeldes, divisores sensuais, divisores sensuales, como diz lá na carta de Judas, como dicen Judas, foram enganados pelo diabo, fueron engañados por el diablo, foram enganados pela serpente. engañados por la serpiente. Então nós calaremos a boca dessa serpente, Entonces cerramos la boca de esa porque serpiente, nós temos a palavra de porque Deus em nosotros nossas tenemos vidas. la palabra de Dios en nuestras vidas. Então aí está, irmãos. Pues ahí está, hermanos. Cuidado com esses falsos profetas, Cuidado con los falsos profetas, das do short,
con el short, da mini blusa, de la mini blusa, da mini saia. de la mini falda. Jesus diz: Jesús dice eis que venho como ladrão. que vengo como ladrón. Guarda suas vestes, Guarda sus vestiduras, para que não andes nu porque no ande desnudo, e não veja as suas vergonhas. no vea sus vergüenzas. Essas igrejas estão põendo essas irmãs com as roupas sensuais, Esa iglesia está con esa hermana de ropa marcando sensual, suas peças íntimas, marcando su pieza íntima, mas mostrando as pernas, mostrando las piernas, mostrando as peças íntimas do Mostrando- seu corpo. piezas íntimas de su cuerpo. É de quem isso aí, a igreja? ¿De quién es eso, É de iglesia? Satanás. Es de Satanás. Você acha que eles vão subir para o céu? ¿Cree que subirán al cielo Para atrair na lascívia para traer lascivia, e fazendo outras pessoas pecar? para hacer a otras personas pecar? Calcule uma pessoa que vem para a igreja Una persona que viene para la em iglesia busca de uma libertação de Deus, busca una liberación de Dios. pessoa que está contaminada pela pornografia, Persona contaminada por la pornografía, contaminada pelo adultério, contaminada por el adulterio, contaminado pela prostituição contaminada por la e prostitución. precisa de uma libertação de Deus. Precisa de una liberación de Dios. Aí vê uma irmã toda sensual. De una hermana toda sensual. Você acha que ele vai se converter a Jesus? Cree que se convertirá a Jesús. E você, suas irmãs mundanas, Y usted, hermana mundana, suas crentes mundanas sem Deus, gente mundana sin Dios, que estão sensual, es tan sensual, vocês vão prestar conta por essas almas. darán cuenta por esas almas. Você está fazendo essas almas descer ao inferno, Están mandando esas almas al infierno. porque você não é instrumento de Deus, Que no es instrumento de Dios, você é instrumento de cobiça. es instrumento de codicia. Então arrependa-te aí agora, Arrepiéntese ahí ahora, para que não seja lançado no inferno, que no sea lanzado al infierno. porque diz a Bíblia que os adúlteros, Dice la Biblia que adúlteros, os que se prostituem, que se prostituyen, não herdarão o reino do céu. no heredarán el reino de los Então cielos. esta aí é uma grande Esa verdade es una gran verdad. da palavra de Deus. La palabra de Dios É um sermão muito duro, es missionário. un sermón muy duro, misionero. A Bíblia diz, meus irmãos, La Biblia dice, hermanos e minhas irmãs, y hermanas, que Jesus, quando chegou na multiplicação dos pães, cuando Jesús llegó a la multiplicación de los ele panes, começou a pregar ali a palavra, comenzó a predicar la palabra dar a cura divina aos enfermos, y dar la cura divina a los enfermos, e a multiplicação dos pães y também. la multiplicación de los panes también. Aí todo mundo adorando ao Senhor Ahí Jesus. todo el mundo adorando al Señor Jesús. Mas quando, Pero ¿cuándo? glória a Deus, aleluia, Gloria a Dios. Jesus começou a pregar a doutrina, Jesús predicó doctrina, como estamos pregando aqui, como predicamos aquí, da palavra de Deus, palabra de Dios para o povo, para el pueblo, abandonar o mundo, abandonar el mundo, abandonar o pecado. pecado. Aí o povo começou a sair de Jesus. El pueblo comenzó a retirarse. Aí de Jesús. começou a ingratidão. Comenzó la ingratitud. Mesmo Jesus tinha curado, Aunque Jesús había eles não curado, queriam nem saber mais. no querían saber más. Porque o negócio deles era as coisas da terra, Pues su negocio era cosa de la as tierra, coisas desse mundo. las cosas de este mundo. Mas Jesus só apenas fez uma demonstração do seu poder Jesús apenas demostró su poder para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, para que las personas se arrepientan de su mas pecado. queria ficar da mesma forma que entrou. Querían quedar de la misma manera que entró. E Deus não aceita isso. Dios no acepta eso. Jesus fez: venha como estáis, Jesús dijo, vengan como están, mas não permaneça como pero estáis. no permanezca como está. Então Jesus pregou e ensinou Jesús predicó y enseñó que até o apóstolo Pedro que hasta el apóstol Pedro ficou atemorizado. quedó atemorizado. É ali o espírito da grandeza que queria entrar em Pedro. El espíritu de grandeza quería entrar en Tá, Pedro. muitos pastores querem ver igreja cheia. Muchos quieren iglesia llena. É, igreja cheia, mas cheia de pecado não adianta nada. Iglesia llena de pecado no sirve. Pode estar vazia de gente, Puede estar vacía de mas tem gente. que ser cheia de Deus, Tiene que ser llena de cheia Dios, da doutrina. llena de la doctrina. Ele falou: Senhor, muito duro esse sermão. Es muy duro ese sermón. Aí Jesus falou com ele: vocês querem ir com eles? Y usted quiere ir con ellos, dijo. Ele disse: Senhor, como nós iremos? Pedro dijo, Señor, ¿cómo nosotros Se iremos? só no Senhor Sin solo en el Señor. tem palavra de vida eterna. Hay palabras de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Então aí está, meus irmãos e minhas irmãs, Ahí está, hermanos y hermanas. a doutrina de Jesus. La doctrina de Cristo. Vocês querem seguir os falsos profetas? ¿Quieren seguir los falsos profetas? Vocês vão perecer. Perecerán. A Bíblia diz que os falsos profetas do caminho largo Los falsos profetas del camino largo. que leva muitos à perdição. El camino ancho lleva a perdición. Ao caminho estreito El camino estrecho é ahora. a porta estreita, La puerta estrecha é o caminho que leva para a salvação. es el camino que lleva a salvación. Essas igrejas mundanas cheias de baterias, Iglesia mundana llena de batería, cheias de danças mundanas. de danza mundana. A Bíblia fala em Ezequiel que Satanás foi o primeiro baterista. En el que Satanás fue el primer baterista. Esses ritmos mundanos, Los ritmos mundanos. copiando o mundo. Copiando el mundo. Então, meus irmãos, isso não é de Deus. Eso no es de Dios. Fuja agora desses falsos profetas, Huye ahora de esos falsos profetas. dessas doutrinas de De demônios, doctrina de demonios. dessas doutrinas de espíritos De enganadores, doctrina de espíritus engañadores. que eles não são de Deus. Que no son de Dios.
Meus irmãos, essas igrejas estão cheias de adultérios, Están llenos de adulterio, cheios de prostituição, llenos de prostitución, cheios de lascívia. llenos de lascivia. Deus diz: sai dela, povo meu, Dios dice, sal de ella, pueblo para que mío, não se incorra nas suas pragas. para que no vayan con sus Então aí plagas. está, irmãos, Pues ahí está, hermanos, uma grande la verdade gran verdad, da palavra de Deus. la palabra de Dios. O Espírito El Santo Espíritu Santo falou aqui hoje habló aquí hoy, a doutrina do corpo, doctrina del cuerpo, da santificação do corpo, santificación del da cuerpo, alma e do espírito. del alma y del espíritu. No último dia, El último día, Deus não terá o culpado por inocente. Dios no tendrá por culpable al Se inocente. arrependa aí agora Se arrepienta ahí ahora dos seus pecados em nome de sus Jesus, pecados en nombre de Jesús. porque eis que cedo venho. Pues es que vengo pronto. Guarda suas vestes, Guarda tus para vestiduras, que não andes nu para que no andes desnudo, e não veja as suas vergonhas. no vean su vergüenza. Que Deus abençoe Que Dios bendiga em nome de Jesus Cristo. en nombre de E Jesucristo. as palmas para Jesus. Y las palmas para Jesús. Aleluia, glória.